yo he dicho hace un rato, hemos participado de una conferencia misionera aquí en Málaga. 250 misioneros estiveram reunidos aí. E eu aprendi muito. Eu fui para trabalhar, para traduzir do português para espanhol, de espanhol para português, mas afinal fui para servir e acabei aprendendo mais. Então, hoje eu não vou predicar. Eu não chamaria isto que vou fazer a partir de agora de uma prédica, senão de uma charla, uma conversa de lo que he aprendido em este encontro. Era um encontro de missioneros que trabalham no mundo muçulmano. Então, eles estão em países onde americanos e europeus não podem entrar. Então, Deus está levantando uma força latina. E mira, hermanos, nasceu em plena pandemia. Em pandemia, eles não podiam fazer curso de formação presencial, então lançaram um curso por internet, por Zoom. Um curso missioneiro. E sabe que centenas de jovens han participado, estão se preparando para o mundo missioneiro. Agora mesmo em Brasil, é a força maior desta missão latina. Há 1.600 jovens se preparando para ir para o mundo muçulmano. 1.600 em Brasil. Em Argentina, 300. Em Chile, mais 150. Pero a grande força é Brasil. Então, queremos dizer, às vezes falamos tão mal de nosso país, o Brasil é mal, o Brasil é isto, é aquilo outro, e agora se não vem, este vai ganhar a eleição, aquele que é pior, e não sabemos. Pero, hermanos, não te olvides, Deus, aunque não puedas ver, Deus está obrando. Amém. E Deus está levantando o Brasil com a maior força missioneira de todos os tempos. É verdade. Então, eu quero falar sobre o que he aprendido aí. Mira, quero dar alguns informes. Quantos se lembram de la coisa mais importante que aconteceu em 2010? Hã? A Copa do Mundo? Onde foi a Copa do Mundo de 2010? Em Sudáfrica. E mira, só como referência estamos usando a Copa do Mundo, pero de 2010 hasta hoje, de 2010 hasta hoje, se converteram mais muçulmanos do que em todo o tempo anterior. Uau! Uau! De 2010 hasta hoje, são quantos anos? 12. 12 anos. Estes últimos 12 anos se han convertido mais muçulmanos do que todo o tempo anterior, de todos os tempos. Uau! É uma bendição. E esta missão tem como alvo ganhar 10% de todos os muçulmanos da terra em 10 anos. Por isso é necessário que 1.600 jovens se estejam preparando em Brasil, 300 em Argentina, 150 em Chile, Uruguai, Paraguai, Colômbia, e todos eles enviados aonde não podem entrar americanos, porque eles odeiam os americanos, e europeus, porque têm a comunidade europeia e tem outras coisas que não les gustam. Então, os latinos são muito bem-vindos. Eles estão indo e alcançando gente. Eu queria falar sobre sinergia, sofisma e zeitgeist. Quem? Uau! Quem? Sinergia, sofisma e zeitgeist. Zeitgeist é uma palavra alemã que significa siglos, senhos de los tiempos. Eu vou explicar cada uma dessas palavras, não te assuste. Tu não has entrado em um lugar errado. Mira, vai dar uma classe de... Não. Eu não hablo sobre isso para parecer que hablo difícil, que tenho palavras que... Não. Eu quero que tu entendas que estas coisas fazem parte de nossos dias, de nosso tempo. Primeiro, eu quero falar de Zeitgeist. Zeitgeist é um termo alemão que significa espírito da época, espírito del tiempo, ou signo de los tiempos. Zeitgeist foi usada por primeira vez por Hegel, um filósofo alemão. E o que significa, em resumo, é que o conjunto de las
creencias de nuestro tiempo nos retan todo el tiempo y nos hacen creer que lo que há 20 anos não era normal, hoje é normal e temos que aceitarlo. Zeitgeist significa que o evangelho vai ser genuíno, vai ser muito difícil de ser predicado, porque quando falamos do evangelho genuíno, forças se levantam para nos acusar. Então, o que era normal, no que era errado há 20 anos atrás, hoje passa a ser normal. Estamos falando de la filosofia de gênero, estamos falando de muitas outras coisas por as quais, se vamos nos posicionar, poderemos ser atacados por el diabo. Sabe, irmãos, há pastores sendo presos, sendo acusados, sendo encarcelados por falar contra o homossexualismo. De hecho, em uma igreja de Brasil, uma charla com os jovens, o líder que estava dirigindo esta charla perguntou o que eles entendiam sobre a união homossexual. E a maioria dos jovens han dicho, mira, se amam, não há problema. Estamos falando de um ambiente evangélico. Os niños estão pensando, os chicos, os jovens, que é normal que um chico se quede com um chico, se há amor. Isto é Zeitgeist. A influência de los tiempos em nossa forma de viver. Dificilmente há uma pele ou uma série que tu assista hoje que não tenha algo de homossexualismo. Sim. Com tudo isso, estão tentando formar nossa cabeça, lavar nosso cérebro, para que isto seja normal. Isto é Zeitgeist. Segundo Timóteo 4:2-5, podemos ler este texto? Segundo Timóteo 4:2-5 está aí. Predica a palavra. Persiste em hacerlo, seja ou não seja oportuno. Corrige, repreende e anima com muita paciência, sem deixar de ensinar, porque chegará o tempo em que não vão tolerar a sana doutrina, Estamos chegando já. sino que, llevados de seus próprios desejos, se rodearão de maestros que lhe digam las novelerias que querem. Isto é Zeitgeist. Signo de los tiempos. Sabe, irmãos, há igrejas evangélicas hoje predicando a união e apoiando a união homossexual. Não só em Brasil, mas acá em Málaga também. Incluso uma igreja há poucos dias atrás não foi cortada da fraternidade de pastores de Málaga porque eles apoiam a união homossexual. Zeitgeist. Me entende? Entende o que é Zeitgeist? Quedou bem claro. Pero esta foi uma das palavras. Eu quero falar agora de sinergia. Sinergia é a ação de duas ou mais causas cujo efeito é superior à suma de los efeitos individuais. Difícil entender isso. Eu vou explicar por términos muito simples. Mira hacia mim. Um cavalo pode arrastrar, pode tirar 2 toneladas. Um cavalo chega a tirar 2 toneladas. 2 cavalos podem chegar a tirar quantas toneladas? 4? Vale? Muito bem. 4, quem dá mais? 6. 6. 5. 2 cavalos podem tirar 23 toneladas. Uau! Entende o que é sinergia? Sinergia é isto. É que a soma de los efeitos individuais é superior, ou seja, são 2 causas cujo efeito é superior à soma de los dois. Mira, diz,
Há um texto da Bíblia que pode vencer 1000, 2 podem vencer 5000. Isto é sinergia. Ou seja, se nós trabalharmos juntos, os resultados não vão ser o doble de cada um pode fazer. Mira, se eu trabalho aí em uma obra e ganho 2.000 euros, e se Kátia vai comigo e ganhamos 4.000 euros, isso não é vantagem nenhuma, porque cada um ganhou 2.000. Pero o que sinergia diz é que se nós trabalharmos juntos, não vamos ganhar 4.000, vamos ganhar 8.000, 10.000. E isso sim vale a pena. Por isso, sinergia é a ideia de Deus para o trabalho cristiano. Wow. Sinergia é a ideia de Deus para o trabalho cristiano. Sabe, irmãos, Deus mandou sempre de 2 em 2. Por causa da sinergia. Porque se eu estou indo junto com Kátia e de repente me sinto fraco, Kátia ora por mim e me fortalece. Se Kátia está fraca, eu vou com ela e oro por ela e ela se fortalece. Se eu estou predicando a alguém e Kátia vê que eu estou aí, ela está em intercessão por mim. E esta intercessão faz com que o Espírito Santo trabalhe em mim. E isto é sinergia. Amém. Nós outros somos chamados para ganhar o mundo. E sabe, irmãos, 12 homens ungidos por Deus foram capazes de impactar o mundo por causa da sinergia, da atuação de cada um deles e do Espírito Santo que por trás iba bendecindo e fazendo. Isto é sinergia. Nós outros temos que entender isso, irmãos, e temos que cada um fazer nossa parte. Amém. Sabe que dizem que as igrejas são agrupamentos onde 20% trabalha e 80% assiste. Isto não é a ideia de Deus. Não. A ideia de Deus é que todos trabalhem. Sabe por que o mundo não foi alcançado até hoje? Porque nem todos estão trabalhando. Vamos ler o que diz Efésios 4, 15 e 16. Mira, mas bem, al viver a verdade com amor, cresceremos até ser todo como aquele que é a cabeça. Hasta ser em todo como aquele que é a cabeça, é dizer, Cristo. Por sua ação, todo o corpo cresce e se edifica em amor. Todo o corpo cresce, não é que alguns crescem e outros se quedam infantiles, não é que alguns crescem e outros se quedam chiquitos, não. E se edifica em amor sustenido e ajustado por todos os ligamentos, segundo a atividade própria de cada membro. Cada membro tem uma atividade. Se não, tu não estás fazendo nada, tu estás fora de lugar. Porque cada parte do corpo tem uma função. Amém. Cada parte do corpo tem uma tarefa. E se tu não estás executando alguma tarefa no corpo, estás fora da vontade de Deus. Está dentro da vontade, se tu não está dentro da vontade de Deus, está dentro da vontade do diabo. Porque o diabo é que tem interesse que tu não te involucres em nada, que não hagas nada, que não trabalhes. Juan 17, 20 e 21, vamos ler. Não ruego solo por estos. Mira, Jesus está orando por nós outros. Tu sabia que Jesus orou por ti? Sim. Mira este texto. Não ruego solo por estos, rogo também por los que han de creer em mim por el mensaje de ellos. E aí estamos nós outros. Para que todos sejam uno. Padre, assim como tu estás em mim e eu em ti, permite que eles também estejam em nós outros, para que o mundo creia que tu me has enviado. O mundo vai crer que Jesus foi enviado por Deus, que Ele é o Hijo de Deus, quando nós outros estivermos em unidade, trabalhando juntos. E isto é sinergia. Pero se quedou outro termo. Eu falei sobre Zeitgeist, eu falei sobre sinergia. Agora quero falar sobre sofisma. Quem sabe o que é sofisma? Só Kátia, claro, eu te falei, eu. Sofisma é razão ou argumento falso com aparência de verdade. Razão ou argumento falso com aparência de verdade.
São coisas que o diabo te vai dizendo tantas vezes que tu passas a crer. São coisas que as pessoas falam tantas vezes que tu passas a crer em isto. Isto se torna uma fortaleza. Sofisma, algumas vezes na Bíblia, é traduzido como fortaleza. Vamos ler 2 Coríntios 10, 4 e 5. Diz assim: Las armas com que lutamos não são del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Em la versão Almeida Corrigida diz para destruir sofismas, em vez de fortaleza. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cautivo todo o pensamento para que se someta a Cristo. Esta é nossa missão, irmãos. Nós recebemos armas de Deus para destruir sofismas. Amém. Nós recebemos armas de Deus que não são del mundo, são de Deus. Deus nos ha dado, que tem o poder divino de derribar sofismas, argumentos falsos que parecem verdade. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cautivo todo pensamento para que se someta a Cristo. Esta é a nossa missão. Sofismas, por exemplo, ouvimos toda a gente dizer, e quantas vezes tu has ouvido, todos os caminhos levam a Deus. Às vezes a pessoa pergunta, qual é tu religião? E tu diz, mira, eu sou cristiano, ou eu sou protestante, ou eu sou evangélico. Ah, sim, pero todos os caminhos levam a Deus, não? E tu dizes, sim, sim. Acabaste de concordar com o sofisma. Eu tomei uma posição de não aceitar nenhum sofisma e de combater. E eu digo, não são todos os caminhos que levam a Deus. Sim, o budismo leva, os muçulmanos, Allah também leva. Não se leva. Há um solo caminho que leva a Deus. Jesus disse, eu sou el caminho. Ele não disse, eu sou um caminho. Dijo, eu sou el caminho, la verdade e a vida. Nadie viene al Padre senão por mim. Então, isso é um pequeno sofisma que às vezes vamos crendo e deixando as pessoas falar, pero eu quero falar de outros sofismas, irmãos. Os meios de comunicação utilizam o sofisma com o discurso agradável, boa aparência para forçar a audiência, que a audiência seja induzida em erro, sem que percebam automaticamente. E vão dizendo, vão falando de coisas que tu dizes, mira, pode ser, não sei. E vão dando alguns caminhos para que tu empece a aceitar coisas que há 20 anos atrás não se aceitava. As películas de série agora todas têm um elemento que nos induz a aceitar o homossexualismo como algo natural, muitas coisas bizarras, misticismo, heresias, que nos são apresentados como verdades, e ao tratarmos de desmentir, rechaçar, o próprio sistema nos proíbe por conta do espírito da época, Zeitgeist, que falamos, na qual estamos inseridos. Pero eu quero falar sobre desafiar alguns sofismas que temos como igreja. Isto eu ouvi em esta conferência. Nós outros não evangelizamos como deveríamos, irmãos. Nós outros não falamos de Deus como Ele nos ha mandado, por causa de alguns sofismas que temos em nós outros que temos que destruir. Muitas vezes os sofismas não são só externos, senão internos. Muitas vezes tus inimigos são coisas que tu tienes e cargas dentro de ti, que estão inseridos em tu ser. O primeiro sofisma, não sou evangelista, então não tenho que falar sempre. Alô? Às vezes pensamos, mira, há um ministério de evangelista, é que Deus os use, eu não vou falar. Pero lo que leemos anterior diz, predique em tempo e fora del tempo, com todas as oportunidades. Sabe, irmãos, às vezes nós outros temos vergonha de predicar, porque pensamos que a pessoa vai pensar de mim, que sou louco, que sou fanático, que pense que tu és louco, que tu és fanático. Para isso Deus te ha chamado. Amém. Então tu tienes que falar. Amém. Tienes que falar de Deus em toda a oportunidade. Muitas vezes vai ser um solo encontro.
Os discípulos hablavam, onde chegavam, hablavam de Jesus, e por isso a igreja de Atos crescia todos os dias, porque não queriam ser evangelistas para falar, eles simplesmente não podiam deixar de falar o que estava ocorrendo em suas vidas. Eles haviam recebido um tesouro e não podiam esconder este tesouro, tinham que esparcir, tinham que divulgar. Então, irmãos, vamos desafiar este sofisma, vamos falar de Deus. Deus te ha traído em esta terra, Deus te ha traído em Málaga para ser sua boca, Amém. para falar de Ele. Já falamos sobre anillo Amém. de sellar, já falamos de tantas coisas, pero muitas vezes nos cerramos e temos muitas excusas. Eu não vou falar porque não conheço bem esta pessoa, eu não vou falar porque... Criamos muitas excusas, essas excusas passam a ser sofismas em nossas vidas, fortalezas que nós outros temos que vencer. O segundo sofisma, já ouvimos muitas vezes isto: predique o evangelho, se necessário, use palavras. Sabe quem ha dito isso? Quem sabe quem disse esta frase? Um homem muito famoso. E muitas vezes, por ser um homem famoso, não questionamos se é verdade o que ha dito, pero isto é um sofisma. Não é uma verdade, isso é falso. O que queria dizer este homem é que tu não necessitas falar, só mostra com tu vida. Pero déjame dizer-te uma coisa: em el islamismo há muita gente que vive mais cristamente do que nós outros. Eles oram, eles predicam, eles se santificam segundo suas crenças e são boa gente, generosos como muitos de nós outros não somos. Kátia pensava que era generosa, mas quando foi à Índia viver com os muçulmanes, viu que não tinha nem uma pizca de generosidade como eles têm. Generosidade del tipo que te põe na melhor habitação, que eles não comem hasta que tu hayas comido, porque como tu eres el invitado, la honra es para ti. Se não sobra comida, eles não comem. Eles só vão comer depois que tu has comido, porque tu eres el personagem principal de la casa. Mira, então, hermano, este argumento é totalmente falso, porque em el evangelho, em el muçulmano, em el islamismo, em el budismo, há gente muito melhor que nós outros. Pero não se trata de ser melhor, se trata de predicar a Cristo, de Amém. mostrar a Cristo. Então, este argumento que foi dito por Francisco de Assis, que é um homem que foi uma referência, pero foi infeliz nesta frase, porque não basta predicar com nossa vida. Temos que predicar com nossa vida, pero não basta. Temos que falar por quem vivimos, por quem creemos, por quem somos alcançados. Amém. Temos que falar de Cristo. Este pensamento é um sofisma. Me entendeu? Sim. Em terceiro lugar, quando eu penso, ele não está listo para escutar a mensagem. Quem sou eu para dizer se esta pessoa está lista ou não? Eu tenho que predicar. Se ele não está listo, a semilla vai quedar em seu coração e dia vai germinar, e dia vai dar frutos. Pero eu não tenho que avaliar se ele está listo ou não para escutar. Quantas vezes na Bíblia os discípulos falaram com pessoas que parecia que não eram nada, pero se converteram e passaram a testemunhar. Outro sofisma: primeiro serei seu amigo para então hablar-lhe de Jesus. Vamos aqui abrir um parênteses. É verdade, irmãos, que a maioria das pessoas, mais de 80%, se convertem por la influência de amigos ou familiares. É verdade. O hecho de que eu crio um relacionamento e vou predicando às pessoas também é válido. Pero e os outros 20%? Assim que tu não vês na Bíblia Pedro criando um relacionamento com os 3.000 para depois predicar a eles e eles se converterem. Não, ele predicou. E aquele dia o Espírito o usou e 3.000 se converteram. Em 2 dias depois ele predicou outra vez, 5.000 se añadiram à igreja.
Ele não foi criar primeiro o relacionamento. Se vamos esperar criar o relacionamento, vai tardar muito para ganharmos o mundo. Por isso temos, a palavra de Deus dijo que, em la parábola del sembrador, que ele echou a semilla. Algumas caíram onde? Del espinheiro. À beira del caminho. Outras caíram em el espinheiro. Outras caíram muito rente. E outras caíram em terra fértil. Então, o sembrador echou a semilla. Não só em la terra fértil, em todo lado. Porque nós não sabemos onde está a terra fértil. Então temos que predicar a todos, mesmo que não conozcamos. Amém. Outro pensamento errôneo, outro sofisma que temos que vencer é: vou esperar que Deus traga a pessoa correta para escutar o mensagem. Sabemos que Deus traz pessoas de paz, pessoas que vão se converter e vão se tornar os futuros líderes. Mas não temos que esperar, porque nosso coração é enganoso. Kátia e eu já hemos investido na vida de várias parejas que entendíamos, estes vão ser nossos sucessores, nossos discípulos, estes vamos a formar. E se foram. Não estão mais em Espanha. Por quê? Porque nosso coração é enganoso. Nós não temos que esperar que venga a pessoa de paz, que traga a pessoa correta. Nós temos que predicar o mensagem. Deus vai fazer. Mira, quando alguém sembra, hace um carril, uma valla para meter as semillas, pero não é o hecho de abrir a valla, de echar as semillas que o fruto vendrá. É necessário lluvia, sol, é necessário que não venga uma praga. Então, uma das tarefas que eu vejo que a pessoa tem que mais ter fé são os agricultores, porque eles têm que fazer sua parte, escolher a melhor semilla, abrir as vallas, echar as semillas, cerrar e esperar que Deus haga sua parte, que llueva, que venha a lluvia, que venha o sol. Então, hermanos, este é nosso trabalho. Somos sembradores de buenas novas. Temos que echar a semente, escolher a melhor semilla, entregar e esperar que Deus haga sua parte. Outro sofisma, isto mais em la área financeira: se eu contribuo com diezmos e ofrendas, vai faltar para minha família. Não, eu não posso ofrendar e diezmar agora porque tenho outros projetos. Então vou orar para que Deus bendiga meu projeto e assim depois vou a dar. Olvídalo, porque quem não é fiel em el pouco, não vai ser fiel em el mucho. Eu não posso pensar, mira, se eu dou, não vou conseguir pagar o alquiler. Se eu dou, meu filho não vai poder ter os livros. Se eu dou, vai faltar para minha família. Isto é um sofisma, irmãos, e muita gente está atrapada em isto, porque quando eu não dou para Deus, eu não sou bendecido como Deus quer me bendecir. A palavra é muito clara. Tragam todos os dízimos à casa del tesouro e depois hagam prova de mim. Se eu não vos abrir as comportas del cielo, e dela advenha uma bendição de muita abastância, de muita recompensa. Assim que eu, hasta para ofrendar, hasta para entregar meu dízimo, eu tenho que ter fé e vencer os sofismas que há em minha vida. Hermanos, déjame dizer algumas coisas que esta missão, e eu fui impactado por la vida destes hermanos. Alguns dos princípios que eles creem. Em el Corão, o livro de los muçulmanes, Jesus é apresentado como aquele que cura todas as enfermidades. Não sei se tu sabia que Jesus está em el Corão, mas não como Deus, sino como um profeta.
pero un profeta que cura todas las enfermedades. Entonces, estos hermanos que están en el mundo musulmán oran por la cura, oran por sanidad, para que ellos puedan creer que Jesús es el Hijo de Dios. Voy a contar un testimonio que oí ahí. Había un misionero que estaba en una de estas ciudades, pero él no actuó en este milagro. Fue el propio Dios que actuó. Había lá un hombre, vamos a llamarlo de Ibrahim. Ibrahim no era un hombre religioso, pero le acometió un cáncer en el estómago. Y cuando recibió la noticia del médico que tenía el cáncer en el estómago, él pasó a ser religioso. Fue a mezquita a hablar con su imán y dijo: mira, yo sé que en el Corán habla de un tal de Jesús que cura todas las enfermedades. Y el imán, para desconversar, dijo: no, sí, este era un mágico. Ele era como um mágico e curava as enfermidades. Pero Ibrahim não se quedou contento com esta resposta e um dia clamou a Jesus. E disse: Jesus, se tu existes, cura mi câncer. E passou o dia, Ibrahim se foi acostar, dormiu e durante o sonho viu um homem de branco que vinha e tocava em sua barriga e curava seu câncer. Assim que se despertou, ele foi ao médico e o médico hizo o exame e Ibrahim não tinha mais câncer. Wow. Assim que saiu por las calles gritando: Jesus me ha curado, Jesus me ha curado, Jesus me ha curado. E passou a ser, encontrou esse missioneiro, o missioneiro lhe falou da verdade e Ibrahim passou a ser um líder de grupo pequeno, um pastor de Jesus em sua cidade. Glória a Deus. Assim que eles necessitam que as pessoas sejam curadas para que possam falar que foi Jesus que lhe curou. Há um vídeo que eu não consegui correr em esta conferência por motivos óbvios, não podíamos sacar fotos, não podíamos de forma alguma ter imagens, porque muitos desses missionários não são bem-vindos em seus países. Incluso um deles estava, agora houve, ayer na notícia mostrava uma toma de poder em Iraque. Eles não sabiam se iam poder volver, porque tomaram o poder e, bom, isso são... Pero um deles estava um dia em la calle e encontrou um homem que não movia os pés. Ele perguntou: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ele o conhecia. Não, há 2 dias que tenho um dolor em pé, não posso dobrar o pé. Ele, um homem, o missionário este, disse: ¿puedo orar por ti? ¿Puedo pedir a Jesus que te cure? Falou: por favor. Então se orou e disse: Samir, como está tu pé agora? Tu dá o dolor que tinha. Eles, uma estratégia deles é perguntar de 0 a 10 quanto dolor tinham. E Samir disse: uns 8. Então se orou por primeira vez. Ele perguntou: tu has sentido algo? Dijo: não he sentido nada. ¿Puedo orar outra vez? Sí. Agora vou orar em minha língua. Então se orou em inglês e disse: Padre, necessito que tu cures a este homem. Por favor, por el amor de tu hijo, cura este homem. Ele perguntou: que sentes agora, Samir? É que não sinto nada de dolor, já posso dobrar. E esse homem começa a pular e a dizer: Jesus me ha curado, Jesus me ha curado. Então, eles oram por enfermidade todo o tempo, porque a maneira de conhecer, uma das maneiras de conhecer a Jesus é através da cura. E sabe, irmãos, que isto me hizo pensar que eu não tenho orado por la cura como deveria. E nós temos que clamar por la cura.
Se Deus quer curar, Ele cura. Não quer dizer que vai curar a toda a gente, mas se não estou orando, menos gente vai curar. Outra coisa que eles creem, e muitos deles han dado seu testemunho, que estavam em Afeganistão e foram expulsos, estavam em Irã, foram expulsos, mas eles não voltam ao Brasil, não voltam à Argentina, não voltam. Se uma porta se cerra, eles esperam que se abra uma ventana. Entende? Eles não voltam à sua terra. Eles vão para outro país muçulmano, porque eles querem alcançar todos os muçulmanos. E há muitas etnias que ainda não ouviram falar de Jesus. Então, eles estão se preparando agora mesmo. E Tunísia é um país que está aberto. Então, muitos vão para Tunísia até que a porta se abra para um outro país, como Uzbequistão, Azerbaijão e outros países que agora estão tomados, Indonésia, tomados por o islamismo. Então, eles vão, sua chamada é para os muçulmanos. Então, não voltem a seu país. Se cerram na porta, vão a outra. Agora mesmo estávamos com um grupo lá que não sabia para onde iam. Estavam orando, mas se vão. E muitos sabem que vão ser perseguidos, que vão sofrer, mas para eles não importa. É um honor sofrer por el nome de Cristo. Sabe, irmãos? Eles dizem, eu tenho que entrar em uma cultura como Jesus entrou em la nostra, como ninho. Jesus entrou como um ninho. E ao entrar como ninho, tuvo que aprender o idioma e tuvo que aprender a cultura. Jesus foi criado em la cultura judia. Aprendeu a falar judio e não só. Jesus falava outros idiomas também. E minha honra também quer ir a los confines de la terra, o último de la terra. Então, eles ensinam, quando eu chego a um país, o primeiro que tenho que fazer, os primeiros anos, tenho que aprender o idioma e a cultura. Pablo foi criado aos pés de Gamaliel, e com isto aprendeu idiomas. Pablo falava romano, latim, portanto, falava hebreu e falava aramaico também. Cresceu aos pés de Gamaliel, aprendeu na cultura. Pablo sabia se mover entre os romanos, entre os judios, e por isso Deus lhe pudo utilizar. Então, eles falam, um missionário que vai, tem que aprender o idioma. Por isso ganhamos muitas vezes de los ingleses, porque há gente, eu fui à República Centro-Africana, conheci os missionários suecos, eles não falavam nada de sangue, falavam sueco e inglês, não tinham interesse, não se profundizavam na cultura do país. Mas nós outros, estes missionários latinos, vão e têm que aprender o idioma e a cultura desse país. E se há que sofrer por Cristo, eu vou a sofrer com alegria. Eu conheci aí missioneiros que agora estão já treinando outros, porque já são velhos, pero que foram encarcelados, expulsos, golpeados. Pero eles não desistem. Por quê? Porque é um honor sofrer por Cristo. Cristo sofreu. Pablo, os dois exemplos que han dado aí este dia eram Jesus e Pablo. E os dois sofreram por Cristo. Pablo sofreu latigaços, prisões, torturas, passou por naufrágio. E nós outros irmãos estamos muitas vezes em nossa zona de conforto e não queremos sair de aí. Não queremos vir nem nos viernes para orar, porque vou ter que correr um ônibus, vou ter que correr mi coche, com este calor, não vou. Não quero sair de minha zona de conforto. Não pense tu que sendo assim vas conquistar algo para Jesus. É com esforço, é com denodo, é com sinergia, é vencendo sofismas.
Outra coisa que pensam, el outro princípio que tem, se vai haver algum rechaço, que seja al mensaje e não al mensajero. Vou explicar o que quer dizer isso. Quando eles predicam a um muçulmano, em los primeiros minutos, o muçulmano vai mirar a tua vida e vai decidir se te vai ouvir ou não. Dependendo da maneira como tu te vistes, da maneira como tu comes, como tratas tua família, ele vai dizer ou vai rechazar al mensajero. Eles dizem, então eu tenho que me involucrar em sua cultura e ser como eles, comer o que comem, vestir como vestem, tratar os filhos e a mulher como eles tratam. Eles têm que ver em mim algo que não los haga rechazar o mensaje. Se há que rechazar, que rechacem o mensaje, pero primeiro oigam. Eles vão me aceitar. Então, uma das maneiras de se mostrar involucrado na cultura é ser vulnerável. Mira, vou contar o testemunho de um missionário. Eu estava aí em sua casa e necessitava uma escaleira para trocar umas lâmpadas. Então ele não tinha escaleira. Pero ele tinha um vizinho muçulmano. E ele foi aí e pediu a escaleira. O homem quedou tão contente que ele lhe pedira a escaleira, que se mostrava vulnerável, que necessitava de algo de ele, que ele invitou a sua casa, emprestou a escaleira. Quando ele vino devolver, ele invitou a sua casa, hizo uma cena para toda a sua família e passaram a ter relacionamento. Pero ele teve que se mostrar vulnerável, porque o que eles esperam de los estrangeiros que estão aí, que não necessitem de nada, têm tudo, não vão a fazer algo comigo. Pero o hecho de pedir uma escaleira criou um vínculo, já lo aceitaram em sua comunidade. Passou um tempo, o hijo deste homem que emprestou a escaleira, jugando, hizo um corte muito profundo em sua perna e chamaram ao imã da cidade para que rezara por ele. O imã foi aí, olhou e não mirou e não hizo nada. Pero este homem missionário disse: mira, tiene mi coche, corre mi coche e leva tu hijo ao hospital. O homem disse: tu me emprestaria tu coche? Claro, hermano, se tu me has emprestado tu escalera, não posso te emprestar mi coche. O homem correu ao coche e se quedou tão, tratou de la pierna de seu hijo e se quedou tão grato que passaram a ter relação. Então, se vai haver algum rechaço, que seja a mensagem, pero não ao mensajero. Eu tenho que ser como eles. Por isso Pablo dizia: eu me fiz como um grego para ganhar o grego, judío para ganhar os judios, para ver se, sendo assim, conquistar o maior número de pessoas possível. Pablo tentava conhecer a cultura. Quando foi a Areópago, em Atenas, e mirou um altar ao Deus desconhecido, ele não os criticou por idolatria, pero, pelo contrário, ele correu esta informação e disse: mira, eu he visto que vosotros são muito religiosos, he visto um altar ao Deus desconhecido, e é justamente esse Deus que eu he venido a anunciar. E com isto conquistou toda a atenção do Areópago por alguns dias e falou de Jesus. Nós outros não fomos chamados a juzgar. Mira, hermanos, temos um sofisma e uma imagem muito errada de los muçulmanos. Pensamos que eles são os terroristas, que são... Mira, se há 2% de los muçulmanos que são assim, é muito. Mas a maioria são gente muito buena, que querem viver sua vida e bendecir a los outros, são gente de generosidade, que estão tentando agradar a um Deus, nos han ensinado errado e eles necessitam aplacar esse Deus, a ira deste Deus, pero não conhecem o Deus de amor. Para eles é muito difícil aceitar um Deus que deu seu Hijo para morrer em nosso lugar. É difícil entender isto. É que nós outros não temos que fazer nada
para que Ele nos aceite. Eles não entendem isto. Pero o Senhor está aparecendo a esta gente. Houve testemunhos incríveis que eu às vezes não me gusta contar porque vosotros não vão crer. Pero há testemunho que eu ouído que Jesus tocou o timbre. Havia homem que estava em crise porque havia lido sobre Jesus, ouvido sobre Jesus e dizia: Jesus ou Alá, Jesus ou Maomé, Jesus ou Maomé. E perguntava isso. E dia Jesus tocou o timbre de sua casa. Ele foi abrir a porta. O homem de branco. Ele disse: quem eres? Eu sou Jesus quem tu estás procurando. Entrou em sua casa, sentou em seu sofá, explicou a palavra. E quando estava orando por ele, que ele cerrou os olhos, desapareceu e se foi. O próprio Jesus está aparecendo a esta gente. Sabe, irmãos, pero se nós outros hicimos nossa parte de predicar, o evangelho se vai esparcir e Deus poderá volver. Apocalipse diz que em aquele dia se reunirão delante do Cordeiro povos de toda tribo, língua, povos e nações. Não é de algumas, de todas. Haverão representantes de toda tribo, língua, pueblo e nação. Assim que temos que crer em nome de Jesus. Sinergia é uma palavra que não aparece na Bíblia, mas é um conceito bíblico. Juntos somos mais fortes. A união hace la fuerza. Sabe, se nós nos unirmos, irmãos, se formos unidos, o mundo vai crer que Jesus foi enviado. Amém. Sofismas. Deus nos deu armas não humanas, que são poderosas em Deus para destruir sofisma. E nós outros temos que lutar contra o Zeitgeist, o espírito de los tiempos. Nós outros não somos desta terra, não somos deste tempo, somos forasteiros, hijos de Deus. Hemos venido para bendecir este tempo. Para este tempo Deus nos ha levantado. Estamos muitas vezes dizendo: que tempos difíceis, hein? Mira, era a pandemia, agora a viruela del mono, agora não sei o que, agora o calor, os incêndios, que tempo difícil. Pero te digo, foi para este tempo que Deus te criou, para este tempo Deus te levantou. Então creia e haga tu parte, não te calles, não deixes de falar, não tenhas vergonha. Hable a tempo e fora de tempo, porque Deus te vai honrar, Deus te vai bendecir. Ele disse: toda autoridade me foi dada em el cielo e em la terra, portanto, ide e predicade o evangelho. Eu estarei convosco todos os dias, até os fins de los siglos. Amém. Este é nosso Deus, irmãos. Eu estou muito animado. Eu fui bendecido de participar desta conferência. E mais, isto é outra coisa que aún não aconteceu. Kátia e eu temos orado porque de nossos chamados é o cuidado integral de missioneiros e pastores. Eu he estado 12 anos fora do ministério e he visto como o pueblo de Deus é um exército donde não há pelotão de enfermeria. Todo exército de todo o mundo tem pelotão de enfermeria, donde os heridos vão ser tratados, sanados, curados para volver ao fronte da batalha. Pero nós outros como igreja não temos. Quando pastor está herido por pecado, por alguma coisa, ou por burnout, não há quem o trate. Quando missionário, líder está herido, não há muitas vezes quem o trate. Durante 12 anos he estado fora e não havia, nadie queria estar comigo porque eu era uma llaga. Não queriam ser contaminados. Pero houve 2 pastores que trabalharam com nós outros e nos recuperaram para o ministério.
Así que esta es nuestra pasión. Yo quiero trabajar con esto. Y mira, el último día que estaba ahí, hubo un momento que ellos necesitaban de alguien para tocar una canción, no había nadie, yo fui ahí, porque yo soy así. Yo Cara dura. toqué una canción y después el líder me dijo, mira, yo te estaba mirando, tú no quieres trabajar con el cuidado del misionero, member care, cuidado de líderes que están heridos. ¿Dónde está la cámara oculta? Yo hablé, este es mi llamado, yo y mi mujer estamos orando por eso. Claro que esto no implica en dejar la iglesia, ¿no? También somos apasionados por la iglesia local. Pero mira, entonces me puso ya en contacto con los líderes de la misión. Mira, ellos viven aquí en Málaga y van a trabajar con cuidado de misioneros. Estábamos orando por eso. ¿Sabe, hermanos? Cuando yo estaba en Portugal servindo juntamente con unos de la iglesia aquí, servindo a los peregrinos, yo y Katia habíamos orado unos días antes que nos sentíamos muy solos aquí en Málaga. No teníamos otros pastores con quien podríamos conectar, estar juntos, principalmente después de la partida de Gelson y Cláudia. Entonces, estávamos aí servindo e toca o timbre, o teléfono, e me chama um pastor aqui de Málaga e dijo, mira, toda esta noite eu he sonhado com vosotros, e Deus me dizia, Caleb e Katia estão muito solos. E eu quero invitá-los a entrar em nossa fraternidade de pastores, em nossa federação de igrejas, para que nós outros podamos caminhar juntos. Amém. Deus contestou, e agora orávamos por isto, Senhor, queremos trabalhar com o cuidado integral de los misioneros. Gracias. Oh, bendita seja tu. Entonces, Deus responde a esta oração. ¿Sabe por quê? Porque esta igreja é uma igreja de oração. Amém. Porque Deus está ouvindo as orações que hacemos neste lugar. Não somos melhores que nenhuma igreja, mas somos uma igreja que busca a vontade do Senhor e fazer o que Deus quer. Assim que, hermanos, eu vou parar de falar, porque Katia já... Quero que tu curve, cerre tus olhos, barra tu cabeça. Há uma conclusão aí, não? Qual vai ser tu resposta à la sinergia? Vas a ser tu parte em el reino? Como podemos vencer al Zeitgeist, es decir, al espírito del tiempo que gobierna el hombre natural? Em terceiro lugar, te pergunto, hemos sido llamados para destruir sofismas, todo falso argumento com aparência de verdade. Qual está sendo tu postura diante de los falsos argumentos del diablo? Não penses tu que tu estás fora desta batalha. Nossa luta não é contra a carne e a sangue, senão contra potestades e poderes, autoridades em las regiões celestiais. Não há como estar fora desta batalha. Tu não podes dizer, eu estou neutro, eu estou tranquilo, não vou me meter em isto, porque se tu não estás do lado de Deus, tu estás do outro lado. Se tu não haces a vontade de Deus, tu estás fazendo exatamente o que o diabo quer que hagas. Assim que temos muitas coisas que fazer, há muitas áreas que há que desenvolver em la igreja, pero primeiro, antes de desenvolver algo, é necessário tu coração, que Deus conquiste tu coração, que tu coração esteja apaixonado por Deus. E se tu estás apaixonado por Deus, tu estás apaixonado por sua novia, que é a igreja também. Não há como dizer, mira, a mim me gusta Jesus, pero não sou novia. Deus te está chamando. Não te quedes imparcial. Porque a palavra diz à igreja de Tiatira, porque não eres nem caliente nem fria, sino que eres tibia, eu te vomitarei de minha boca. Estou a ponto de vomitar-te de minha boca, porque tu não és nem caliente nem frio, sino tibio.
y los tibios yo vomitaré de mi boca. Dios nos está llevando, hermanos, a más responsabilidad. A quem mais é dado, mais será cobrado. Assim que eu te pido, em nome de Jesus, pense em lo que tu vas a hacer de tu vida. Há algo que Deus quer hacer de tu vida. Se tu has entendido esta palavra, só eu estou com os olhos abertos agora, nadie está mirando. Se tu crees que esta palavra ha hablado contigo, levanta tu mano, eu quero orar por ti. Amém, amém. Alabado seja tu nome. Alabado seja tu nome. Amém, amém, amém. Sinergia. Sofirma e Zeitgeist. É o que Deus nos ha comunicado esta manhã. Senhor, queremos estar. Eu oro por los hermanos que han levantado suas manos. Sí, Señor. Agradecendo, Senhor, por sua fidelidade, por darem crédito a tu palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu los bendigo. Quero que tu repita, todos nós outros vamos repetir esta oração junto com os irmãos que han levantado as mãos. Diga assim: Senhor Jesus, Señor Jesús, eu entendo yo entiendo que tu me has chamado que tú me has llamado e me has dado armas y me has dado armas poderosas em ti poderosas en ti para destruir sofismas, para destruir sofismas, para destruir todo argumento falso para destruir todo argumento que falso se levanta que se levanta contra tu verdade. contra tu verdad. Senhor Jesus, Señor Jesús, ayúdame ayúdame a em uma sinergia hay una sinergia, unir-me com mis hermanos unirme con mis hermanos para luchar por ti por ti em esta cidade. en esta ciudad. Eu declaro Yo declaro Málaga para Cristo. Málaga para Cristo. Eu declaro Yo declaro que minha influência que mi influencia em esta cidade en esta ciudad será grande será grande por causa de tu fidelidade, por causa de tu por causa de fidelidad, tu Espírito em minha vida. por causa de tu Espíritu Señor, en mi vida. Eu vou Señor, tomar yo posição voy a tomar posición contra o Espírito de los siglos, contra el Espíritu de los siglos, contra os espíritos del tempo contra el Espíritu que del nos tiempo, quer forçar que nos quiere a forzar aceitar como normales a aceptar con normal coisas que não são de tu vontade. cosas que no son Úsame, voluntad. Señor. Úsame, É Señor. o que te pido, Es lo que te pido. em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Amém. Amén. Amém. Temos os hermanos de México aí. Esta é Zuli, seu marido Olá. André. Ángel. Ángel. Mijael. Eli. Eles han trabalhado também com os ninhos. E claro, Claudiane lo ha invitado. Eu sou de México. Podiam dizer algo para nós outros, Ángel? Passa que tu és o líder, não? Este é Ángel. Estiveram também trabalhando esta conferência onde estavam. Pues buenos días, creo todavía hoy. La verdad estamos muy contentos por lo que Dios nos ha traído acá y estamos muy bendecidos. Pudimos conocer a Claudiani en este tiempo y la verdad que yo creo que ella podrá dar testimonio de lo que estuvimos haciendo y la verdad que nos vamos muy bendecidos con todo lo que se hizo. Creo que los niños que pudimos trabajar con ellos también fueron muy bendecidos y la verdad que ha sido una bendición el poder estar en esta tierra, bendecir esta tierra, ser bendecidos a través de la ciudad y de la gente que estuvimos trabajando y esperemos que Dios nos vuelva a traer en tiempo por acá. Amén. Regresamos a México con muchas bendiciones, muchos propósitos de oración y pues bueno, vamos a estar orando por ustedes y por todo lo que se ha hecho. Amén. Yo solamente tengo que 4 minutos aquí y les puedo decir que me siento como si estuviera en mi casa. Qué bien. La verdad, pues bueno, por medio de Claudia nos conocimos y también conocimos a su hermana. Duji. Sí, y está Aline allá atrás con nosotros y la verdad, pues nos acogieron como si nos entendiéramos. Y de veras que eso es lo que hace Dios, ¿verdad? Sí. No alcanzamos a escuchar la predicación, pero parte de la oración es tratar de trabajar unidos. Y yo creo que el Señor nos ha unido el día de hoy y lo que ustedes están haciendo aquí, estamos haciendo allá. Y lo bonito es que en algún momento nos vamos a unir y seguir trabajando para el reino. Y de veras que
oramos porque más lugares así haya donde Amén. podamos compartir el amor del Señor y chistosamente culturas diferentes, idiomas diferentes, pero nos une un solo Dios. Amén. La Amén. verdad es que qué emoción estar aquí y poderse sentir tranquilo, libre y compartir porque amamos a mi Dios. Amén. Mira, hermanos, ellos han salido de México solo para cuidar de los niños, de los misioneros aquí. ¿Tiene idea? Y a veces nosotros pensamos, mira, vivo a 8 kilómetros de la iglesia, Tan lejos. a 12, tão lejos, não vou por uma oração. Eles han venido de México, dejaron sus cosas, sus trabajos, lo que tenían que hacer para venir a una conferencia y no asistir a la conferencia. Ellos no asistieron a la conferencia. Todo el tiempo se quedaron cuidando de los niños para que los misioneros pudieran asistir a la conferencia. Esto es de Dios. Amén. Solo Dios hace esas cosas. Yo, por mí mismo, ellos por sí mismos no harían, pero tocados por Dios han hecho. Amén. Y fueron de gran bendición. Sabe, yo quiero orar por ellos. Ángel tiene también puede venir él y equipo. Ángel tiene un proyecto. Ángel y Zuli, son marido y mujer. Ellos tienen un proyecto ahí en México con el fútbol. Traer los niños para aprender a jugar al fútbol. Pero ellos no quieren que el niño, claro, solo aprenda el fútbol. En un país donde Brasil fue campeón. Perdón, yo tenía que decir. Sabía. Mira, conocí ahí a Koalo Zamorano. Koalo Zamorano. Y sabe que Koalo, su nombre es Clodoaldo. Porque cuando Brasil jugó ahí, su padre se quedó encantado con Clodoaldo, que era el jugador de Brasil, y puso el nombre de Clodoaldo, pero nadie sabe falar Clodoaldo ahí en México. Koalo Zamorano. Pero no, esa es otra historia. Pero el fútbol atrae mucha gente. Y ahora ellos han logrado que el gobierno le dé todas las facultades. Ellos procuravam um campo de futebol que não tinham para treinar e outro dia ele chamou a Zuli, um amigo, mira que nós outros temos aqui uma associação de futebol, eu queria fazer algo com você, vós outros, um projeto. Ela disse, podemos fazer o projeto, mas eu estou interessado em vossa cancha. E assim já tem a cancha também. Eles estão desenvolvendo. Quantos ninhos tem? Ela tem 40 ninhos. E tu eras mais adolescentes, 16 adolescentes, que eles vão utilizar para fazer esse projeto de que conozcam a Jesus como seu Senhor. Podemos orar por eles? Amém. Claro, eles necessitam estrutura administrativa, projeto, mas já têm o que Deus los está equipando a cada dia com o que é necessário. Amém, Assim queremos bendecirlos e também bendecer a vida de Mijael. Ele, com eles he conversado mais, platicado más, pero querem falar algo. Bueno, yo pues estoy contento de estar aquí. La invitación que se me hizo a mí fue hace muy poquito tiempo, más de lo que ellos ya la tenían. Y como decimos allá, estoy contento de poder conocer más fraternidad en Cristo. Amén. Mijael es pastor de una iglesia en Reynosa, y la verdad el trabajo que él es maestro de profesión, pero tiene una iglesia, y la verdad el trabajo que hemos visto en él ha sido una bendición para nosotros. Él no va a la iglesia, nosotros somos iglesias totalmente diferentes. Él es invitado del Señor, porque la verdad ni teníamos idea de que Él iba a estar con nosotros, pero el Señor nos fue guiando a elegirlo y que Él viniera. Y Él fue alguien que dijo, yo quiero ir, o sea, yo quiero ir, yo quiero hacer, ella puso sus medios, dejó a sus 3 hijos, a su esposo, su trabajo, todo para estar aquí, y la verdad la gracia que el Señor le ha dado ha sido una bendición, y es de las que aún con 2 ampollas ampolla sobre ampolla, el Señor la ha traído aquí,
y ha sido las manos de Dios aquí. O sea, Amén. de veras que Amén. mucha gente dice no. O sea, con el hecho de simplemente, ay, es que nunca he viajado en avión, nos dijeron no vamos. Y los que han estado aquí, inclusive Ana y Valeria, igual. Prácticamente dejamos todo y sabemos que el Señor quería que estuviéramos aquí porque no teníamos ni un peso, no teníamos ni un euro para empezar, para estar aquí. O sea, no completábamos ni un euro. Y aquí estamos. No teníamos a las vacunas, bueno, teníamos el esquema desfasado, tuvimos que hacer muchas cosas, pruebas. Valeria le dio COVID una semana antes de viajar, y viajábamos un sábado en la noche, el viernes en la noche dio negativo y con eso pudo viajar y le valieron su prueba. O sea que es sorprendente todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Pero definitivamente cada una de las cosas que nos llevamos es porque el Señor nos las ha permitido ver, y cómo pues atravesar prácticamente un mar enorme, un océano, mares y océanos y playas y ciudades, para poder ser instrumentos en las manos del Señor. No creíamos que iba a pasar y la verdad estamos muy alegres, y encontrar gente que nos acoja, que nos entienda también, está padre. Amém. Mira, hermanos, he predicado sobre sinergia y esto es sinergia. Ellos de diferentes iglesias, pero en un mismo propósito. Nosotros aquí, una pequeña iglesia, se unió a este propósito y por causa desta sinergia, Deus pudo fazer grandes coisas. Amém. E é isto, irmão, que Deus quer fazer. Um evangelho muito simples. Uma vida cristiana sencilla como deve ser. Nós outras vezes complicamos muito a coisa. Criamos estruturas tão grandes e não é necessário. Lo necessário é que estemos dispostos a servir e a ser nosso granito de arena. E uma grande construção vendrá disto. Amém. Vamos orar. Yo nada más quiero decirles, trabajamos con niños y nosotros aprendemos de los niños. Los niños son muy simples. Sí. Los niños les dices algo y lo creen o te cuestionan. Y yo creo que a veces como adultos es como, a ver, ¿y cómo? Y no hay dinero, o no puedo, o ay, estoy cansado. Y los niños no, les dices sí y lo hacen. O les dices no y, ay, ¿por qué? Pero bueno, lo terminan haciendo. Entonces creo que el mismo Jesús nos dice, sean como niños, o sea, sean simples, no cuestionen, no pongan nada, trabajen, porque todos vivimos a veces como con las ganas de, pensando que quizá mañana vamos a estar, y yo creo que deberíamos de estar preguntando, ¿qué pasa si en un minuto viene Jesús? ¿Qué estoy haciendo? Y es cuestión de decisión, pequeñas decisiones que nos ayudan a trabajar en grupo y ganar más almas. Amém. Vamos quedar-nos em pé. Estenda a tua mão para a graça, Amor. Julie. Pero que era Ah, perdona, Eli. Perdona, Eli. No, está bien. Bueno, yo solamente quería mencionar que el estar aquí, bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a Dios por coincidir, ¿verdad?, en el camino, me hace recordar mucho cuando Pablo visitaba las iglesias y siempre los invitaba y los exhortaba pues estar en santidad, tenerse paciencia unos con otros, tener amor. Creo que finalmente lo que Dios quiere es siempre un corazón dispuesto. Puede ser que no tengamos los medios, que no tengamos muchas cosas, incluso puede ser que carezcamos de dones y de talentos. Pero si tienes un corazón dispuesto, Dios se encarga de darte todo. Amém. 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 Não vamos poner excusas. Se Deus te ha chamado a algo, Ele te vai equipar com o que é necessário. Amém. Estenda tu mano para cá. Vamos agradecer por la vida de nossos irmãos. Senhor, te quero agradecer por la vida de Ángel, de Zule, de Mijael e de Eli, Senhor. Muitas graças, Senhor, por haberos traído a este lugar, porque han sido de bendición, Señor, Senhor, gracias, esta conferência. Llévalos, Senhor, a sus hogares com algo novo, com uma experiência nova, que possam, Senhor, ser bendecidos por Ti.
tú puedes darle sorpresas, Amén, sorpresas, Señor. Señor, por su fidelidad. Señor, te pedimos por el proyecto de Ángel y Zuli, oh Señor, ahí con los niños y con los adolescentes, oh Señor, por esa escuela de fútbol, Señor, Sí, que ellos Señor. puedan ser utilizados por ti. Dale los medios que faltan, Señor, lo que es necesario para que cumplan esta tarefa. Amén, Y Señor, que no desanimen, Señor, aunque vengan luchas, aunque vengan, Señor, obstáculos, Señor, que Amén, ellos Señor. puedan transpor todas las Señor. barreras. Oh Señor, os bendecimos en nombre de Jesús como hermanos nuestros que están, Señor, en la frente de batalla. Oh Señor, y que juntos, Señor, podamos entender que somos parte del mismo ejército, Señor, Amén, que está Señor. conquistando el mundo para ti. En nombre de Jesús, te damos las gracias por sus vidas, en tu nombre. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gracias, Amén. hermanos. Dios los bendiga. Que a gracia y a paz del Señor, las consolaciones del Santo Espíritu de Dios y el amor del Hijo sea con todos, ahora y por siempre. Amén. Buena Amén. semana.